O Triângulo das Bermudas é um lugar de muitas histórias estranhas. Aeronaves e navios desaparecem aqui, até mesmo nos dias de hoje que as aeronaves estão equipadas com os mais modernos equipamentos de navegação. No século passado, o século XX, quando este canto desconcertante do Pacífico era o foco da atenção pública, casos de pessoas desaparecidas ocorriam com uma regularidade alarmante. Relatórios oficiais do governo atribuindo os desaparecimentos a circunstâncias externas inexplicáveis se reforçaram a imagem assustadora do Triângulo do Diabo. Olá, pessoal! Neste vídeo, vamos dar uma olhada atrás do véu em que este mistério se escondeu e tentar resolver alguns destes mistérios. Gostaríamos de lembrá-lo com antecedência que os outros mistérios ainda estão camuflados em um véu. Bem-vindos ao nosso canal! Agora, o que exatamente há neste triângulo que liga as Bahamas, Porto Rico e Flórida? Ficaram interessados? Aqui vamos nós! Tesouros, mesas douradas e Colombo. Na era dos descobrimentos, essas mesmas águas eram a rota marítima para o caminho de Eldorado. Dezenas de galeões espanhóis, carregados de mercadorias exóticas e vasta riqueza, partiam para a Europa a partir daqui. Em julho de 1502, o novo governante, Nicolas de Ovando, ordenou que uma frota de 31 navios fosse enviada para a Espanha. A frota transportava ouro e escravos, um dos quais foi abordado pelo governante anterior, Francisco de Bobadilla, com sua vasta riqueza. Cristóvão Colombo, descobridor das Américas, que por acaso estava em Santo Domingo na época, objetou imediatamente as ordens de Obando. O grande marinheiro, que havia reconhecido os sinais de uma tempestade que se aproximava, pediu a Obando que adiasse a partida de sua frota. As preocupações de Colombo eram compreensíveis. Isto porque o navio Aguja, carregando seu próprio ouro, também estava na frota. Além disso, era o navio mais vulnerável da frota. Mas Nicolas de Obando não dobrou sua vontade, e no final, os 20 navios carregados de ouro foram pegos por uma tempestade e afundaram até o fundo do canal Mona. E um enorme tesouro também compartilhou o destino do navio. Dentre eles estava a chamada Mesa Dourada, de Francisco de Bobadilla. Pesava 1,5 toneladas e hoje valeria nada menos que 87 milhões de dólares. Este, assim como qualquer outro tesouro, continua perdido no intrigante Triângulo das Bermudas até hoje. Por outro lado, o próprio navio de Colombo, o Aguja, escapou e o tesouro no valor de 4.000 pesos foi entregue em segurança na Espanha. Isto levou a suspeitas de que Colombo era uma espécie de bruxo. A propósito, foi Colombo quem primeiro usou o trágico termo Triângulo do Diabo. Em seus diários de bordo, ele menciona o Mar dos Sargassos, um misterioso mar de algas marinhas. Colombo também menciona o funcionamento incomum da bússola. A água do mar brilhante, na verdade, era plâncton. E então ele conta de uma chama em forma de língua que surpreendeu os marinheiros e ainda é inexplicável. O que eram essas chamas? Os historiadores ainda debatem. Eles permanecem sem conclusões. Outro mistério em torno de Cristóvão Colombo. Agora, passemos de um evento há tanto tempo atrás que se tornou uma lenda para um incidente relativamente recente. Há cerca de 100 anos atrás, em 1921, a escuna Carol Dering foi encontrada em águas rasas nas águas do Triângulo das Bermudas. Navios salva-vidas se aproximaram do casco, mas não havia sinal de ninguém vivo. A lenda diz que ainda havia comida na cozinha e 2 gatos pendurados no convés. A tripulação tinha desaparecido, juntamente com seus pertences pessoais, seus diários de bordo e as ferramentas que utilizavam para navegar. Para onde todos eles foram? Ninguém sabe. A resposta para o mistério pode estar escondida nos barcos salva-vidas que faltam. Há muitas teorias sobre isso também. Algumas pessoas acreditam que a tripulação foi resgatada por outro navio a vapor, o Rewit, que se afundou no mar com eles. Alguns acreditam que o navio foi atacado por piratas, enquanto outros acreditam que a tripulação da Carol Dering se rebelou e se tornou pirata. No final, não há uma resposta certa. Os acontecimentos de 11 de abril de 1921 também têm lançado um raio de luz sobre esta tragédia.
Christopher Columbus Gray, um marinheiro da Carolina do Norte, encontrou uma garrafa contendo uma carta. Na carta, a tripulação do navio desaparecido pedia um resgate e uma mensagem para a sede da Deering. A caligrafia sugeriu que a carta era do Sr. Bates, um engenheiro de construção naval. O mistério se aprofundou, mas eventualmente Christopher Columbus Gray admitiu que a carta era uma falsificação. Ele só queria fazer o nome dele e conseguir um emprego no farol local. Havia café. Agora chegamos à história do petroleiro Fogg, que desapareceu na área de Freeport no início de fevereiro de 1972. O Fogg deveria estar indo para o mar para limpar o benzeno de seus tanques e depois seguir para o Golfo do México para carregar uma nova carga. Entretanto, a embarcação nunca chegou ao seu destino. 2 semanas depois, os mergulhadores encontraram os destroços do navio, que havia sido naufragado por uma explosão. De acordo com a lenda, não havia ninguém a bordo exceto o capitão. O capitão estava sentado em sua cabine com uma xícara de café na mão, e ele estava prestes a beber. Uma visão horripilante. Teria sido se a história fosse verdadeira. Na verdade, no entanto, não havia nada de misterioso nisso. O navio explodiu por causa do manuseio descuidado de materiais perigosos. Em uma investigação realizada em Lawrence Kirsch, que está familiarizado com o Triângulo das Bermudas, os mergulhadores também encontraram vários corpos de marinheiros, além do capitão a bordo do navio. E o capitão também não estava em cima da mesa, porque tal coisa é impossível em uma cabine inundada. Estavam flutuando silenciosamente sob o teto da cabine. E é claro, nenhum membro da equipe de resgate falou sobre a xícara de café. Mas quando você toma uma bebida em um bar em terra, as pessoas gostam de uma história bem trabalhada. Eles sempre querem algo para mexericar. O mistério do iate Connemara V. Uma visão geral da história do Triângulo das Bermudas revela que houve aproximadamente 100 desaparecimentos de embarcações e aeronaves. Muitas delas desapareceram em boas condições climáticas, sem sequer enviar um sinal SOS. As agências governamentais não consideram isto como incomum, e as seguradoras não cobram prêmios pela passagem pelo Triângulo do Diabo. No entanto, deve haver uma razão para este desaparecimento repentino. Existem provavelmente mais de uma razão. De acordo com os pesquisadores, as condições de navegação complexas, tempestades, ondas altas repentinas e até mesmo bolhas de metano que irrompem regularmente na superfície do mar são todos culpados. Em algumas ocasiões, porém, as causas de alguns incidentes misteriosos podem ser bastante simples. Este foi o caso do incidente no iate de lazer Connemara V. O Connemara V foi encontrado à deriva na costa sul das Ilhas Bermudas, em 26 de setembro de 1955, após a passagem do forte furacão Ian. Nenhum membro da tripulação estava a bordo. É um mistério familiar das águas do Triângulo do Diabo, que os fãs deste lugar intransitável ficam sempre felizes em contar. Isso de fato não desperta sua curiosidade? Em seguida, vamos começar a resolver o mistério. Não havia tripulação a bordo do iate, porque ele nunca deveria ter existido em primeiro lugar. O iate foi arrastado por uma tempestade de seu porto local, porque toda a tripulação estava em um lugar seguro, sim, em terra, nesse momento. Buraco Azul. As águas do Triângulo das Bermudas também são lar de vários objetos que fascinam e surpreendem os pesquisadores ao mesmo tempo. Um deles é o Buraco Azul. É um buraco circular profundo em uma formação kársica. Tem uma cor azul esverdeada, escura e profunda, que se destaca nas águas rasas verde esmeralda da Flórida e das Bahamas. Aqui, nas Bahamas, está o Deep Blue Hole, o segundo maior buraco azul do mundo. Tem aproximadamente 202 metros de profundidade e a entrada superior do buraco tem 25 metros de diâmetro. Há outros dignos de nota. Por exemplo, o Sawmill Sink Blue Hole, com uma caverna de 600 metros de largura, e o Blue Hole na ilha de Great Abaco. Esses aterros foram formados quando as formações calcárias estavam acima do nível do mar. Posteriormente, mudanças na topografia fizeram com que eles afundassem abaixo do nível do mar. Isso agora resulta em buracos preenchidos com água doce, com água salgada na parte inferior e gravidade específica mais leve na parte superior. Esta é uma topografia incomum, retendo vestígios de tempos passados. Por exemplo, no Buraco Azul na Ilha Abaco,
foram encontrados vestígios de vegetação que agora não são encontrados acima do solo. No entanto, existem perigos significativos para os pesquisadores chegarem a este tesouro. Isto porque somente mergulhadores experientes podem mergulhar no buraco azul, e somente com uma equipe de expedição bem preparada. Não há espaço para erros neste mistério do Triângulo das Bermudas. Navios no deserto. Em 1925, o graneleiro Cotopaxi estava voltando da Carolina do Sul para as Bahamas com uma carga de carvão. Em 1º de dezembro, a última transmissão informou que o porão de carga estava inundado e inclinado fortemente para o lado. Naquela época, uma tempestade estava assolando a área e 3 embarcações haviam sido puxadas para o alto mar. O desaparecimento do navio não foi, portanto, inesperado. No entanto, os detalhes deste incidente permaneceram desconhecidos por 100 anos. Em 1977, os amantes do mistério do Triângulo das Bermudas ficaram entusiasmados com Tocopaxi. Seu casco foi encontrado no deserto de Gobi. Esta, entretanto, foi a criação de Steven Spielberg, o diretor do Encontro com o Desconhecido. O casco real foi encontrado quase ao mesmo tempo. Os destroços do navio foram encontrados a 65 quilômetros de St. Austin, Flórida. Porém, naquela época, não era possível identificar de qual navio eram os destroços, e por muito tempo foi chamado de navio Urso em Perigo. Então, em 2020, 15 anos de pesquisa do biólogo marinho Michael Bernadet revelaram que se tratava, de fato, do Cotopaxi. Para resolver o mistério, Burnet não só teve que mergulhar repetidamente no mar, mas também teve que se basear em registros antigos, decisões judiciais, coleções de museus e livros. Bem, esse é o fim deste vídeo. Obrigado a todos pela atenção. Espero que tenham gostado. Se você deixou seu like, isso é o melhor feedback que podemos receber. Ainda há muitos mistérios curiosos e fatos surpreendentes a serem descobertos. Inscreva-se em nosso canal e você será o primeiro a saber sobre eles. Com isso, vamos nos despedindo por aqui. Vemos vocês novamente em breve. Até mais!